Olá, está no ar o TV Câmara Entrevista. No programa de hoje, vamos falar sobre o cenário político brasileiro. Por aqui, vamos projetar as principais mudanças econômicas e sociais previstas a partir das primeiras manifestações e medidas já tomadas pelo governo que acaba de assumir o nosso país. E para falar e aprofundar esse assunto, estamos recebendo hoje nos estúdios da TV Câmara o Luciano Fedozzi, ele que é sociólogo e professor na URGS. Então, Luciano, seja muito bem-vindo ao TV Câmara Entrevista. Obrigado, Matheus. É um prazer estarmos aqui para falarmos e conversarmos um pouco sobre esse novo quadro político nacional. Também participa hoje da nossa edição aqui no TV Câmara Entrevista, mas de forma virtual, de forma online, o Maurício Vaz. Ele que é professor de Economia na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, Maurício, também seja muito bem-vindo ao nosso programa, tudo bem? Tudo bom, obrigado mais uma vez, Matheus, por poder participar desse programa, né? Sempre traz debates e entrevistas interessantes. Agora eu quero começar o programa justamente perguntando para o Maurício, primeiramente, como os discursos de um governante, de um líder de uma nação, podem influenciar tanto em diversas áreas, principalmente na economia, como essa especulação do que vai ser feito ou não pelo governo que acaba de assumir pode influenciar em tantas áreas da nossa vida. Bom, é verdade, né? A gente pode pensar e dividir em algumas maneiras, né? Tem o mercado financeiro. O que é o mercado financeiro, né? Basicamente são os bancos, os grandes bancos, né? Mas quem mais agita esse mercado são os investidores relacionados ao mercado financeiro propriamente dito, né? As corretoras, os bancos de investimento, que eles ficam atentos para saber qual que vai ser a sinalização da política econômica e a partir disso fazerem algumas apostas, né? Algumas políticas que podem ser benéficas para o desenvolvimento do país podem ser entendidas como não favoráveis para certos setores desse mercado financeiro e a partir disso pode ter uma especulação contra a moeda do país, né, contra o real, uma queda na bolsa de valores, pode ter algumas medidas nesse sentido, né? Mas a sinalização do governo ela também é importante para sinalizar para os empresários, né, não só do setor financeiro, mas mais próximos do setor produtivo, né, quais são as medidas de estímulo à economia, porque o empresário ele só vai realizar o investimento se ele espera que haja um crescimento no futuro. Então, dependendo de como os empresários vão analisar essa leitura do governo, pode estimular novos investimentos, né? Não necessariamente algo que vai ser entendido como ruim para o mercado financeiro, pode ser entendido de forma negativa também para o setor empresariado mais relacionado ao setor produtivo. Embora, infelizmente, cada vez a gente observe mais uma determinação da perspectiva financeira sobre a produtiva, inclusive setores do setor produtivo acabam absorvendo muita lógica do setor financeiro, né? Então é um grande desafio que não só o presidente, né, mas como o ministro da Fazenda e outros ministros relacionados à economia, eles têm que lidar, né? Tem que, ao mesmo tempo, adotar medidas que vão estimular a economia, mas também cuidar da comunicação, né? Embora não possa também se tornar, assim, digamos, escravos do mercado, né? Tem que ter um equilíbrio entre essas questões todas. Seguindo essa linha de raciocínio do professor Maurício, agora gostaria de lhe perguntar, professor Luciano, se no campo social e também das articulações e estratégias políticas, os discursos também influenciam na questão da credibilidade e confiança para com o novo governo? Certamente. Os discursos em momentos-chave, né, como foi o caso da posse, nos vários momentos da transição, eles têm uma demarcação importante que sinaliza para a sociedade em geral, tanto internamente no país como também externamente, quais serão as novas linhas estratégicas que o governo vai adotar, né? Então eles são importantes, eles são analisados, né, no sentido dos seus vários recados, né, para os vários atores políticos, sociais, econômicos e culturais também, nesse sentido. Me parece, a partir do que a gente viu até agora,
que há realmente uma intenção, eu diria assim, até de ruptura com o passado recente no caso brasileiro, né? Uma das questões que ficou muito claro, por exemplo, é a intenção, digamos, de fortalecimento das instituições democráticas no país, né? Não só a questão da separação dos poderes, mas também, digamos, uma construção muito mais favorável que rompe com o governo anterior no sentido de não fazer aquele constante ataques à democracia que nós vimos como uma prática, digamos, permanente nesse sentido. Uma outra linha muito importante também, que a gente percebeu, inclusive nos atos, nos decretos que foram assinados pelo presidente Lula, foi no sentido de retomar a democracia participativa no Brasil, né? Quer dizer, no governo anterior houve uma ruptura com várias instituições da democracia participativa, com fechamentos e uma série de atitudes no sentido de obstaculizar aquilo que vinha sendo construído desde a Constituição de 88, né? E agora houve uma retomada na medida em que houve decretos assinados que recolocaram a possibilidade de participação social nas políticas públicas do governo federal, né? E uma terceira questão muito importante que esteve presente no discurso, né, foi a própria questão social do Brasil, né? Quer dizer, ficou muito clara uma prioridade de um desenvolvimento econômico que leve em conta a grande questão da desigualdade social no Brasil. E, por fim, acho que não se poderia deixar de falar a política externa brasileira, né, que realmente é uma retomada de um papel do Brasil não subordinado na economia e na política internacional e fazendo jus aos nossos grandes parceiros internacionais, tanto na economia como em fóruns internacionais, né, que realmente o Brasil estava num caminho de confronto muito injustificável nesse sentido. Por exemplo, o nosso grande parceiro comercial é a China, hoje, no mundo, né? E no governo Bolsonaro a gente viu uma série de atitudes, digamos, que não contribuía para essa parceria internacional, seja com a China, seja com os Estados Unidos, enfim, com o Sul global, com várias questões que o Brasil tinha conquistado uma projeção em um lugar mundial muito importante. Então, isso foi uma outra retomada que me parece completa, né, esse conjunto que nós percebemos nos discursos que foram proferidos pelo presidente Lula nesse novo momento, ou seja, a questão democrática, a questão social, né, a questão da participação social e a inserção internacional, uma nova política internacional que o Brasil passa a executar a partir de agora. E o professor Maurício, indo ao encontro dessa primeira manifestação do professor Luciano, eu lhe pergunto sobre essa questão que o professor Luciano utilizou sobre retomada, ruptura, parcerias. É possível dar, o governo já vem dando um recado para se criar uma parceria mesmo com retomar parceiros antigos e retomar uma economia que já vinha de outros governos, já da era PT também? A gente observa assim uma clara mudança, até o discurso do Lula, especialmente ali no momento ali no Congresso, ele foi mais desenvolvimentista do que eu esperava, assim, né? Então, eu achei bem positivo, interessante esse discurso. Até não foi tão bem recebido, né, como a gente estava comentando antes, pelo mercado financeiro, né? Porque o mercado financeiro costuma gostar mais, né, de questões que dão uma grande importância à questão de corte de gastos, né, um Estado menor na economia, privatização. E esses discursos todos que buscam, né, enfatizam a retomada da importância do Estado para o desenvolvimento econômico, né, mas também, ao mesmo tempo, é um Estado que ele vai não substituir, mas complementar e dinamizar o setor privado. Então, e isso esse discurso, né, então ele veio em várias questões, por exemplo, que muitos países fazem, inclusive os Estados Unidos, que é dar a priorização das compras governamentais de empresas domésticas. Não ficou
explícito essa questão, mas ficou subentendido em uma passagem do discurso do Lula de ontem, né? Também teve essa questão da importância da inovação, a importância dos investimentos, a retomada da indústria, né? O Brasil não ser só mais diretamente a sua questão, não só um exportador de commodities, né? Importador de bens industriais. O presidente Lula está com essa consciência da importância do investimento em pesquisa e desenvolvimento para fortalecimento à indústria de conhecimento do país. Então, tornar o país, diversificar a sua pauta de exportações. E, nesse sentido, em termos de parcerias, a gente tem a China, né, que é o principal parceiro comercial dos últimos 10 anos, que ele tem uma importância grande em termos de garantia de entrada de divisas no país, e, portanto, tem que ser tratado, né, com devido respeito, diferentemente do que o governo anterior fazia, mas nem por isso, necessariamente, a gente tem que aceitar exatamente como está acontecendo agora, né? E eu até acredito que, pelo interesse da China em relação às nossas commodities, tanto para a garantia alimentar, mas também para a indústria, né, através da nossa indústria mineral, a possibilidade de fazer parcerias. Então, a gente não pode ser só um importador de equipamentos, né, chineses, indústrias chinesas, e ficar exportando, né, as commodities. E eles têm recursos, têm uma parte de tecnologia, nós podemos fazer acordos, né, através de joint ventures, né, acordos entre diferentes empresas, para que a gente consiga, de fato, ter uma retomada da indústria brasileira, né? A gente, além da questão da importância da indústria para o mercado de trabalho, que é o setor produtivo que gera emprego de maior qualidade, maior remuneração, também tem a questão de maior volume de empregos comparando, por exemplo, com a agricultura. A agricultura cada vez menos precisa ser de trabalhadores, né? Tem a questão também dos ganhos de produtividade do setor industrial serem levados para os demais setores da economia. E para fazer isso, então, demanda muita estratégia local, necessidade de investimento, pesquisa e inovação, mas também estratégias com parceiros internacionais. Eu acho que a China, na perspectiva do BRICS maior, mas não precisa também ser rival de outros países, da Europa, dos Estados Unidos, né? Mas fazer um jogo ativo, né, em relação aos parceiros internacionais. Não simplesmente ficar aceitando esse papel do Brasil como exportador de commodities, né? Isso é um grande problema para o país e é uma questão que quanto mais demora para fazer essas medidas econômicas, mais difíceis elas ficam. Então, acho que esse é um papel que já se percebeu no discurso e espero que se concretize, né, isso através de medidas econômicas. Um aspecto que já foi observado, né, a interrupção das privatizações, né, de 8 privatizações que estavam em curso, e destacando aqui o papel da CEITEC, né, que é sediada aqui em Porto Alegre, região, né, é a única empresa de semicondutores que faz todas as etapas, a pesquisa, a produção, desenvolvimento de produtos, estava sendo liquidada, né, pelo governo anterior e agora ela foi liquidada e está sendo retomada, né? Então acho que é um aspecto central pensando na perspectiva de desenvolvimento do país. Perfeito. Agora, professor Luciano, nós aqui como uma TV que cobre o ambiente legislativo, o poder público, nós estamos muito acostumados a ouvirmos a palavra equilíbrio, que é preciso haver equilíbrio entre os investimentos feitos em diversas áreas da cidade para o bom andamento do município. Lhe pergunto se é possível ter um equilíbrio e agradar tanto o setor privado, do mercado financeiro, mas também não esquecer das áreas sociais no governo, no âmbito federal. Sem dúvida. Eu acho que isso é uma questão chave, estratégica, porque diz respeito ao modelo de desenvolvimento que a gente deve adotar, que o Brasil deve adotar. E nesse sentido, concordando com o Maurício, com o colega Maurício, me parece muito claro, pelo menos no primeiro momento, essa ideia, essa opção por um modelo de desenvolvimento que recupera o papel estratégico do Estado, né? Até porque no mundo hoje o contexto é bem diferente daquele de 20 anos atrás, onde o próprio Lula tinha assumido, né, quando ganhou a primeira vez as eleições. Há 20 anos atrás, o neoliberalismo como modelo econômico no mundo estava quase que no auge da sua progressão, enfim, da sua influência internacional, né?
E este momento passou. Quer dizer, hoje o projeto neoliberal ele não é mais a realidade, inclusive, de grandes potências mundiais, como o próprio Estados Unidos, quando a gente vê, por exemplo, o governo Biden retomando o papel do Estado norte-americano e fazendo investimentos de trilhões de dólares para recuperar o papel da economia norte-americana no mundo, até para concorrer com a China, né? E também para desenvolver o país pós-pandemia, né? E isso é uma realidade já que está presente no sentido deste modelo neoliberal não ser aquele modelo que era adotado quase que como consenso dos grandes países no mundo, né? Claro que ele não está totalmente derrotado, ele ainda existe, e a gente vê, por exemplo, no caso do Brasil, como forças econômicas, especialmente o capital financeiro, que vive muito, e também outras parcelas da economia, que vive muito do chamado rentismo, né? Ou seja, de pouca produção material e muita estratégia de investimento para oferir renda e não uma produção material, né? Então isso, claro que ainda existe e é algo a ser disputado nesse sentido. Mas não há dúvida em relação a essa questão de que é necessário, né, a recuperação da retomada de um papel estratégico do Estado para poder nortear o desenvolvimento do país, e esse desenvolvimento, como já se sabe há muito tempo, ele não pode ser só econômico, né? Tem que ser um desenvolvimento com repartição, um desenvolvimento socioeconômico. Quer dizer, a própria ideia do desenvolvimento humano, ela ultrapassa em muito, né, a ideia de um desenvolvimento econômico. Já tivemos no passado do Brasil, na década de 80, algo que ficou muito marcado, né? Primeiro crescer para depois dividir, aquela ideia, enfim, do Delfim Neto, que ficou muito conhecida. E isso se mostrou totalmente, primeiro, injusto, segundo, insustentável, né? Então, o modelo a ser seguido é esse que busca um equilíbrio de uma política externa, de uma política interna, de incentivos a certos setores que são estratégicos, que são importantes, para que haja um crescimento interno da economia, além do externo, né? Isso que foi dito, né? De não ser um país só de venda e exportação de commodities, é fundamental. Quer dizer, o Brasil precisa conquistar mais espaço para ser um país soberano. E para isso ele precisa investir em setores estratégicos que, além de criar emprego, renda, né, eles possam colocar o Brasil de uma maneira muito mais nacional, muito mais autônoma, especialmente na questão da ciência, tecnologia, quer dizer, novos investimentos, além, evidentemente, daquilo que é a pauta mundial hoje, que é o crescimento verde, né? Quer dizer, a transição para uma economia verde, aproveitando, inclusive, muitas linhas internacionais de financiamento que estarão cada vez mais voltadas para essa estratégia, né? A transição ecológica, a transição verde para uma economia que precisa ser cada vez mais de carbono limpo, enfim, né? Não é essa que nós temos no mundo e que, enfim, está totalmente esgotado. Então, acho que esse equilíbrio, né, entre o público e o privado, entre o Estado que não pode ser totalmente subordinado e que tem que dar direção estratégica, né, claro que ele precisa de parcerias, ele precisa de investimento privado, ele precisa do setor privado. Até porque, né, o Brasil se desindustrializou de uma maneira impressionante. Acho que o Maurício pode abordar melhor isso em relação a dados e tal, mas me parece que essa ideia de reindustrializar o Brasil, de enfrentar essa reprimarização da economia brasileira, né, é algo estratégico, é muito importante, e acho que aí precisa ter uma política de Estado. Não quer dizer o Estado produzir diretamente, mas o Estado direcionar aqueles setores mais importantes para fazer com que o Brasil, pelo menos, tenha na sua matriz do Produto Interno Bruto uma parcela considerável, que já foi, na década de 80, 40% do PIB brasileiro era industrial. Isso significa o quê? Melhores empregos, melhores salários, melhor renda, melhor produtividade, quer dizer, uma série de questões que o Brasil veio perdendo, né? E que agora há uma intenção de retomar. Eu acho que esse é um grande desafio, realmente.
Professor Maurício, a partir então dessas mudanças que aconteceram nos últimos 20 anos, que o que antes parecia ser um modelo ideal aplicado no primeiro mandato de Luiz Inácio Lula da Silva, agora já não se aplica mais tanto assim, pelo menos ao redor do mundo. Então, eu lhe pergunto também sobre essa questão de investimentos que o Luciano traz para nós na indústria. Você acha que isso é essencial para essa retomada econômica no Brasil a partir desse ano? Com certeza, Matheus, concordei assim, integralmente, né, com o professor Luciano, um colega que comentou ao longo da fala, né? Essa questão, de fato, houve ali no final dos anos 80, né? Começou nos anos 80, aí no final dos anos 80 teve muita força chegando nos países emergentes através do Consenso de Washington, depois do Consenso de Washington II, que essa utilização de práticas neoliberais seria essenciais para a retomada dos fluxos de capitais, né? Então foi implementada fortemente no governo Collor, no governo Fernando Henrique, e no governo Lula foi dúbio. A gente teve, de um lado, uma estratégia de exportações e acúmulo de reservas, que é uma estratégia deliberada que fugia desses acordos neoliberais tradicionais, né, e também a retomada do investimento público através do PAC e de políticas industriais que se escolhia especificamente algumas indústrias, foi o chamado PITSE. Esse era um projeto de industrialização que já tinha. Ele, se não me engano, naquela época, ele priorizou a indústria naval, a indústria de software, a indústria de equipamentos de saúde, e tinha mais um setor também relacionado à questão de fronteira de inovação. Essas políticas, elas não começaram logo no início do governo Lula. A gente teve uma transição entre o Lula 1, né, até a saída do Palocci e a entrada do Manteiga, que a gente foi passando por um projeto mais desenvolvimentista, né? Não dá para dizer que é totalmente desenvolvimentista, é um conceito assim mais complexo para se tratar, assim, né, que envolve algumas discussões além, assim, mas de fato houve uma mudança de perspectiva e o contexto econômico internacional, né, como comentou o Luciano anteriormente, não era tão favorável quanto é hoje, não no sentido de dinâmica econômica, mas no sentido de pensamento econômico, social, né? Naquela época, especialmente após 2008, teve uma mudança já, né, observada inclusive no FMI, nos relatos do FMI, e essa mudança foi mais uma vez observada no contexto da pandemia, que se observou a importância de ter um Estado forte, né? Um Estado, não necessariamente um Estado grande, né, mas um Estado atuante, que possa estimular o setor privado e também fazer uma garantia social, né? Se a gente for pensar o volume de recursos financeiros para o que era o Auxílio Brasil, vai ser o Bolsa Família, ele é muito maior do que era antes, né? E aquele volume muito menor do Bolsa Família já era mais criticado pela sociedade do que é hoje. Então a gente conseguiu um consenso internacional e local sobre a importância de ter um volume de recursos significativo para uma camada da população mais que demanda, né? Isso é uma coisa que foi já mais quase consolidada, né? Tanto é que conseguiu aprovar em ampla maioria no Congresso, mesmo um Congresso que é predominantemente, assim, que a gente pode chamar de direita, essa PEC da transição, né, que conseguiu flexibilizar o teto dos gastos para caber o valor necessário para pagamento do Bolsa Família ampliado e mais outros recursos também importantes, né? Então, a gente tem esse contexto internacional mais favorável em termos de medidas econômicas, né? O professor Luciano comentou dos Estados Unidos, né, que está adotando diversas políticas industriais bastante agressivas e também políticas sociais. O mundo, né, não é só hoje, mas cada vez fica mais evidente a importância do Estado por trás das empresas locais, inclusive privadas ou estatais, né, que não se pode deixar simplesmente por livre mercado, porque a concorrência internacional ela é feroz, né? Então, se a gente simplesmente deixar o setor privado por conta, sem financiamento público, sem um direcionamento público, aí tende essa tendência da descentralização ficar acentuada, né? E uma coisa também, concordando com o Luciano, que foi bem interessante que o Haddad falou no discurso dele ontem, né? Já que a gente vai fazer uma política industrial,
que seja uma política industrial que as empresas sejam já uma nova matriz energética. Então, vamos reindustrializar o país, né, mas aproveitar essas questões potenciais do Brasil de ter uma energia mais limpa, né? Nós temos tanto a questão da hidrografia, a capacidade solar, eólica, também temos bioenergia. Então, a Petrobras pode exercer novamente um papel fundamental de investimento, né, nesses setores. Então, nós temos essa capacidade e a gente tem uma janela de oportunidade, né? Nós perdemos algumas evoluções industriais. A gente alcançou a segunda revolução industrial que iniciou lá, se consolidou no início do século XX. A gente chegou nela no final dos anos 80. E agora a gente pode, nessa revolução da indústria, da nova matriz energética, ela não está consolidada ainda, então a gente tem uma chance de chegar nela, né? Não ficar mais tão atrasado novamente. Para isso, precisa tanto uma parceria pública quanto privada, né? Isso tanto, então, investimento privado com financiamento público, e eventualmente também com financiamento privado. Tem a retomada das parcerias públicos-privadas, que o Radar também comentou que vai fortalecer, inclusive fazer uns ajustes legais para aprimorar. E aquelas atividades que se mostram de elevada incerteza para o setor privado, seja por conta do risco de inovação, que a gente sabe que é um risco maior, pelo prazo de retorno dos investimentos, aí cabe ao setor público tomar frente, né? De novo, reforçando aqui o caso da CEITEC, né? Que esses projetos eles demoram no mínimo 10 anos, né? A gente sabe que o setor privado brasileiro tem mais dificuldade em aceitar essas atividades de maior risco. Então, uma construção conjunta do público e do privado, acredito que seja um bom caminho, e sempre tendo essa ênfase na construção de uma nova matriz energética, né, essa economia verde. Perfeito. E com essa última manifestação do professor Maurício Vaz nesse primeiro bloco, a gente encerra por aqui essa primeira metade do nosso programa, o TV Câmara Entrevista de hoje, que trata do atual cenário político brasileiro, tentando projetar aqui junto dos nossos dois especiais convidados, nossos dois especialistas, tentando projetar como ficam os cenários econômicos e sociais no nosso país a partir das primeiras manifestações e atitudes tomadas pelo governo que acaba de assumir o Brasil. Então a gente volta em alguns instantes, não saia daí, continue acompanhando a TV Câmara.